As mais longas redes de túneis do Irã e os maiores arsenais de mísseis subterrâneos foram completamente destruídos em segundos pela força brutal dos bombardeiros B-52 americanos. Bombas maciças de 15 toneladas selaram todas as entradas e saídas dentro das montanhas em segundos. Aqueles túneis massivos, a centenas de metros abaixo do solo, estão agora queimando intensamente. Milhares de soldados de elite iranianos e dezenas de milhares de toneladas de munição de mísseis desapareceram. Eles não têm para onde correr. Não podem disparar um míssil, receber reforços ou se comunicar com o mundo exterior. A arma mais poderosa do regime, as famosas cidades de mísseis, tornou-se a maior armadilha mortal na história militar moderna. A épica Operação Fúria, que começou em 28 de fevereiro de 2026, foi uma rara demonstração de força na história da aviação americana. E o momento mais devastador desta operação ocorreu em 2 de março de 2026. Os alvos eram os enormes complexos de mísseis balísticos esculpidos nas montanhas perto de Khorramabad, na província de Lorestan, e Tabriz, na província do Azerbaijão Oriental, que custaram bilhões de dólares para serem construídos. O primeiro alvo foi a instalação subterrânea de Khorramabad. Conhecida como Base Imam Ali, esta instalação era o maior complexo de mísseis balísticos do Irã. Uma enorme cidade subterrânea composta por túneis que variam de 36 a 50 quilômetros de comprimento. Um labirinto onde centenas de mísseis variantes, Shahav-3, eram armazenados, plataformas de lançamento estavam ocultas e depósitos de munição estavam alinhados. Este era o pilar da dissuasão regional do Irã. A operação era quase impossível para um bombardeiro como o B-52. No entanto, a rede de defesa aérea do Irã, que dependia de radares de alerta antecipado baseados em tecnologias copiadas, foi deixada cega nas primeiras horas da operação por ataques cibernéticos simultâneos e elementos de guerra eletrônica. Esta fase inicial impediu que o pessoal a centenas de metros abaixo do solo compreendesse a escala do perigo na superfície. Com as telas de radar apagadas, os militares iranianos não conseguiam ver a destruição iminente, e seus sistemas de defesa foram desativados. Quando essa janela de completa vulnerabilidade no espaço aéreo se abriu por apenas 48 horas, a Força Aérea dos Estados Unidos desdobrou o B-52 Stratofortress, o peso pesado de sua frota de bombardeiros estratégicos, para atacar o Irã. Na noite de 2 de março, salvas de bombardeio dos B-52 desceram como um pesadelo sobre o maior arsenal subterrâneo de mísseis em Khorramabad. A arquitetura central da operação foi baseada em uma estratégia de destruição em camadas. Na primeira fase, aeronaves B-2 Spirit infiltraram-se silenciosamente no espaço aéreo iraniano e lançaram bombas GBU-57 de 30 mil libras, capazes de destruir bunkers nos alvos. Essas bombas penetraram profundamente nas montanhas, destruindo as portas principais e colunas de suporte críticas em segundos. O design aerodinâmico das munições GBU-57, combinado com a aceleração gravitacional, gera uma energia cinética extraordinária. Esta energia, capaz de penetrar 60 metros de concreto reforçado e rocha dura, cria uma onda de choque sísmica ao impacto que causa fissuras estruturais irreparáveis nos sistemas de túneis. Imediatamente depois, as aeronaves B-1 Lancer e B-52 Stratofortress chegaram à área. As aeronaves B-1 Lancer, com suas velocidades supersônicas, entraram e saíram do campo de batalha, caçando baterias móveis de defesa aérea uma por uma. Subsequentemente, os B-52 destruíram edifícios de suporte de superfície, eixos de ventilação, antenas de comunicação e linhas de transmissão de energia com milhares de libras de munições inteligentes JDAM. Mais de 8 entradas principais de túneis foram esmagadas em segundos por bombas destruidoras de bunkers. GBU-57 mergulharam na montanha, colapsando passagens-chave. As partes internas dos túneis desmoronaram. Explosões massivas ejetaram enormes bolas de fogo de dentro das montanhas para fora. Assinaturas de calor dos sistemas de satélite firmes da NASA registraram aumentos extraordinários de temperatura na área após o ataque. A explosão em reação em cadeia dos depósitos de munição dentro das montanhas criou ondas de calor massivas que chegaram à superfície. Khorramabad caiu. O maior depósito de mísseis do Irã agora é um monte de escombros. Enquanto Khorramabad queimava, o complexo de silos de Tabriz na província do Azerbaijão Oriental compartilhou o mesmo destino. Esta instalação, com sua rede de túneis de 100 km de extensão, era a principal fonte dos mísseis retaliatórios do Irã disparados contra Erbil e a região. Com a rede de túneis mais longa, esta instalação era o segundo maior arsenal de mísseis do Irã.
já havia sofrido danos graves durante as operações de junho de 2025, mas o regime a havia reconstruído. Durante a primeira onda de ataques de 28 de fevereiro a 1º de março, as entradas e pontos de apoio da rede de túneis subterrâneos foram enterrados sob intenso bombardeio. Os compartimentos maciços dentro das instalações podem ter protegido os mísseis de uma destruição completa. Mas com os sistemas de ventilação, elétrico e de elevador destruídos, os mísseis e o pessoal dentro estavam fisicamente impossibilitados de alcançar a superfície. Eles não podiam disparar mísseis, cavar túneis ou se comunicar com o mundo exterior. Imagine que você está em um túnel a 80 metros de profundidade no escuro, sem ar, abalado por bombas, e acima deles, aviões de vigilância dos Estados Unidos circulam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Cada movimento é detectado instantaneamente. Se alguém tentar abrir uma entrada, uma GBU-31 cairá naquele local em minutos. E aqui está o detalhe mais aterrorizante. De acordo com relatórios de inteligência, entre 1.000 e 1.500 militares da Guarda Revolucionária estacionados nessas duas instalações, Huremabad e Tabriz, foram deixados em absoluta escuridão e sufocamento a centenas de metros de profundidade quando as coberturas dos túneis desabaram sobre eles. Essa cifra é apenas para essas duas instalações. Ao considerar todas as dezenas de bases subterrâneas em todo o país, o quadro é muito mais grave. Relata-se que há quase 100 instalações subterrâneas em todo o país. Isso significa que cerca de 250 mil militares poderiam ser mobilizados nas bases subterrâneas do Irã. A força militar total do Irã é de aproximadamente 960 mil soldados. Isso significa que quase um terço do exército está no subsolo. Um quarto de um exército de 960 mil soldados estar preso em seus próprios abrigos, em vez de no campo de batalha, é uma situação sem precedentes na história da guerra moderna. Generais fugiram. Mais de 50 comandantes de alta patente foram eliminados. Quartéis foram esvaziados. O Irã nunca antecipou este cenário, mas não termina aí. As preparações no terreno apontam para uma onda muito maior por vir. A inteligência econômica e assimétrica demonstrada pelos Estados Unidos neste processo aprofunda ainda mais a escala do evento. Na primeira onda, aeronaves B-2 no valor de bilhões de dólares foram usadas para cegar radares e sistemas de defesa aérea. No entanto, após os portões serem rompidos, as antigas, mais mortais, aeronaves B-52 Stratofortress entraram em cena. Outra dimensão estratégica do incidente é o envolvimento de bases britânicas. A administração dos Estados Unidos deslocou 3 aeronaves bombardeiras pesadas B-52H para a base RAF Fairford, no Reino Unido. Este movimento prova que a Operação Fúria Épica não é uma incursão de curto prazo, mas uma campanha operacional de longo prazo. Usar bases mais próximas, como o Reino Unido e Diego Garcia, em vez de voar do outro lado do oceano, aumentará significativamente o número de surtidas. Bombardeiros americanos começaram a manter uma presença constante no espaço aéreo iraniano de forma rotativa. Isso cria uma pressão psicológica e militar ininterrupta sobre o regime de Teherã. Aeronaves prontas para lançar bombas a qualquer momento destroem as esperanças do pessoal militar de se reagrupar. A aprovação do Reino Unido para o acesso ao espaço aéreo também sinaliza que a frente diplomática internacional se uniu contra o Irã e que o isolamento estratégico de Teherã está se aprofundando. Por que foram usados B-52 dos anos 1960 em vez de aeronaves B-2? Porque enquanto o custo operacional de uma aeronave B-2 chega a centenas de milhares de dólares, o custo por hora de voo de um B-52 é em torno de 70 mil dólares. Uma vez que a superioridade aérea foi assegurada, não havia mais necessidade de tecnologia furtiva cara. Os B-52 serviram como arsenais voadores com suas enormes capacidades de munição. Esses gigantes, cruzando livremente no céu, entregaram implacavelmente golpes baratos, mas eficazes, a cada alvo que tentava emergir do subsolo. Esta situação demonstrou claramente como uma máquina de guerra econômica poderia também estrangular economicamente o inimigo. Esta assimetria em desenvolvimento é também um sinal de que os Estados Unidos poderiam sustentar a operação por semanas. Então, por que essa destruição maciça é tão importante? Olhando para o efeito dominó, entendemos que a questão não é apenas sobre alguns túneis desmoronados. O coração da doutrina militar do Irã foi construído com base no conceito de cidades de mísseis.
De fato, eles estavam se preparando para este momento há 40 anos. Eles cavaram centenas de quilômetros de túneis nas montanhas. Eles enterraram milhares de mísseis balísticos, plataformas de lançamento, depósitos de munição e centros de comando a 80 a 90 metros de profundidade. Eles chamaram isso de cidades de mísseis. Silos em Corgu, redes de túneis de 50 quilômetros em Uremabad, corredores de 100 quilômetros em Tabriz, cânions de armazenamento de mísseis em Shiraz. Cada um é uma cidade subterrânea. O regime estava tão confiante nisso que convocou seu povo a se preparar para uma longa guerra de 5 anos. O ataque aos complexos de Huremabad e Tabriz levou a uma tragédia humanitária sem precedentes e a um desastre logístico dentro do corpo da Guarda Revolucionária. Massas de montanhas em colapso deixaram mais de 1.000 membros da elite que trabalhavam nessas instalações presos a centenas de metros de profundidade. As consequências militares imediatas desta operação estão se apresentando como um ponto de estrangulamento logístico. O fechamento das entradas da instalação impediu que mísseis fossem trazidos à superfície. De acordo com a declaração oficial do CENTCOM, apenas 4 dias após o início da operação Epic Fury, em 28 de fevereiro, até 4 de março, os lançamentos de mísseis balísticos do Irã diminuíram em 86%, e os lançamentos de drones de ataque unidirecionais diminuíram em 73%. O almirante Brad Cooper anunciou que mais de 1.700 alvos foram atingidos. Uma parte significativa dos estoques de mísseis do Irã e munições de Vantes foi destruída. Em resumo, o Irã perdeu sua capacidade de retaliar. Cada rampa que tentava lançar mísseis das montanhas foi destruída em minutos por drones e caças dos Estados Unidos que aguardavam no ar. Cada alvo que surgia para disparar era imediatamente caçado. Do ponto de vista tático, o uso simultâneo de 3 diferentes aeronaves bombardeiras com sincronização perfeita requer habilidades avançadas de planejamento. Quando a furtividade dos B-2, a velocidade dos B-1 e a enorme capacidade de munições dos B-52 se juntaram, a infraestrutura militar do Irã foi literalmente destruída. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, resumiu a situação em uma única frase: "Isso nunca foi uma luta justa. Estamos atacando-os enquanto estão caídos." Olhando para o quadro maior, o efeito dominó desse colapso abalará os equilíbrios regionais. As forças proxy do Irã, que ele chama e financia como o eixo da resistência, estão assistindo horrorizadas enquanto suas principais sedes sofrem danos pesados. Quando o fluxo de suprimentos e munições é cortado, as chances dessas forças proxy de manterem sua posição diminuem rapidamente. Com o guarda-chuva protetor danificado, as forças proxy serão forçadas a se defenderem sozinhas. Esta situação está desafiando o regime simultaneamente de dentro e de fora. A mão diplomática do Irã na mesa do Oriente Médio enfraqueceu. Os enormes mísseis balísticos que poderia ter trazido para a mesa agora estão inutilizados sob as montanhas. Enquanto o regime luta para manter a ilusão de força contra seu próprio povo, terá perdido em grande parte sua capacidade de dissuasão contra seus inimigos externos. Os países vizinhos estão monitorando de perto a neutralização desses sistemas de mísseis, que eles perceberam como uma ameaça por anos. Este processo geopolítico é uma vitória para a assimetria tecnológica e a superioridade de dados sobre estruturas maciças estáticas. A abordagem tradicional de defesa do Irã, baseada em concreto e montanhas, não conseguiu resistir à inteligência por satélite e munições de alta precisão. Enquanto um lado usava flexibilidade tecnológica, inteligência de sinais e alvos dinâmicos, o outro dependia de abrigos construídos em torno de um dogma rígido. Os mísseis JASSM do B-52 quebraram esse dogma, expondo a impotência interna. Para o regime iraniano, retornar à sua antiga estratégia subterrânea neste momento representaria um risco e custos significativos. As montanhas em que se refugiaram já não são escudos que os protegem, mas tornaram-se áreas perigosas que os cercam. O que aconteceu serve como uma lição mostrando como doutrinas inflexíveis podem colapsar na competição entre grandes potências e como esse colapso pode derrotar objetivos estratégicos. As cidades subterrâneas de mísseis do Irã, consideradas o coração de sua projeção de poder, foram transformadas em zonas de desastre estratégico sob pesado bombardeio por B-52. Construídos com bilhões de dólares em investimento e representando o mito de invencibilidade do regime, esses complexos montanhosos desmoronaram metros abaixo do solo, junto com seu pessoal.
A Operação Fúria Épica não apenas neutralizou um sistema de armas, mas também relegou a doutrina militar de décadas de Teherã às páginas sombrias da história. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para se manter informado sobre as análises especiais da PPR Global, inscreva-se em nosso canal e lembre-se de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher.